senador Carlos Viana. Senador, olha, a comissão do senhor está rendendo muita notícia, hein? Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Essa entrevista toda, gente, que você vai acompanhar, foi viabilizada pela Isabel Mega, que está aqui em tela com a gente. Aliás, Isabel, até já te passo a palavra, por favor, para você começar a nossa conversa. Oi, Elisa, muito obrigada. Obrigada ao senador também, mais uma vez com a gente aqui no Live CNN. Bem-vindo, senador. Senador, quero já falar dessa nova data que temos no horizonte, do dia 26, para ouvirmos Vorcaro. Por tudo que foi costurado, nos contatos que o senhor teve, inclusive com a defesa de Vorcaro, há a confiança de vocês de que ele realmente irá apto a falar, a, pela primeira vez, quebrar um certo silêncio a respeito de tudo aquilo que é colocado no caso Master? Bem, bom dia, Isabel, bom dia, Elisa, lá em São Paulo, bom dia a todos que nos acompanham pela CNN. Olha, é a hora do senhor Vorcaro começar a falar. E nada melhor, eu tenho colocado isso com clareza e fui muito firme com a defesa, de que ele comece a falar para 254 mil aposentados que tinham os descontos de empréstimos consignados pelo banco dele sem confirmações de origem, ou seja, o INSS repassava o dinheiro para o Banco Master, que comprou essa carteira de um outro banco, uma outra financeira, nós ainda não sabemos, queremos identificar de onde veio. E quando o INSS, no ano passado, começou a fiscalizar e a fazer as auditorias que já deveria ter feito, eles descobriram essa falha. 254 mil pessoas que tinham os descontos e não havia uma assinatura, uma confirmação, uma autorização para que isso fosse feito. Então nós queremos entender do Banco Master, do senhor Vorcaro, de onde ele conseguiu essa carteira, essa transferência para o INSS, ela foi, de certa forma, republicana ou ela teve também favorecimento político que fez com que ele recebesse sem a documentação completa? Nesse período, as pessoas que reclamavam que estavam sendo enganadas, que não tinham autorizado o desconto, de que maneira essas pessoas foram atendidas para que os direitos delas fossem respeitados? Isso foi colocado para a defesa, que mostrou, inclusive, muito boa vontade em trazê-lo no dia 26, desde que eu concordasse com o adiamento. Agora, a data já acertada, ele virá a Brasília. Caso isso não aconteça, Isabel, Elisa, a CPMI pode determinar, isso está constitucionalmente prescrito, eu posso fazer isso de ofício, que é trazê-lo sob condução coercitiva. Vai ficar muito pior se no dia 26 não aconteceu o que nós acertamos com a defesa, que é mandar a polícia buscá-lo em casa, uma vez que nós já temos, até por parte do Supremo Tribunal Federal, a autorização para que ele venha a Brasília. Pensando aqui no que o senhor nos diz sobre essa autorização para ele ir e a possibilidade de usar a condução coercitiva, de que maneira os senhores pretendem questioná-lo? Porque para questionar é importante que vocês tenham documentos, informações. E a gente está falando de um processo que corre em segredo de justiça e foi colocado em segredo assim que chegou no Supremo Tribunal Federal. O senhor pode explicar de que maneira o ministro Dias Toffoli pode colaborar, ceder informações? E quando a gente fala em ceder informações, que tipo de informação? É quebra de sigilo de alguma coisa ou é alguma informação que já tenha sido alcançada pela investigação? Bem, é bom a gente esclarecer, Elisa, qual é o limite da CPMI. Eu adoraria investigar toda a relação do Banco Master com o mercado financeiro, com as instituições todas ligadas ao governo, às entidades, mas eu não posso fazer isso. O meu limite constitucional da CPMI, a minha autoridade e dos parlamentares que estão comigo, termina nos descontos irregulares. É bom a gente deixar isso claro, porque eu tenho certeza muitos parlamentares vão querer perguntar sobre a relação com o Banco Central, com o BRB. A CPMI do INSS, ela foi criada para investigar descontos irregulares. Então, a nossa relação com o senhor Daniel Vorcaro e com o Banco Master são os 254 mil contratos que ele tinha em mãos, sem confirmação, e que foram suspensos pelo INSS assim que a CPMI começou a questionar e pedir as informações. Além do Banco Master, Elisa, Isabel, nós tivemos também as auditorias que suspenderam pelo menos 10 outros bancos que enganavam os aposentados.
Nós tivemos Crefisa, que é da presidente do Palmeiras, suspensa, Banco C6, diversos outros que enganavam os aposentados como o consignado é um juro de 2%, 3% ao mês. Simplesmente esses bancos sabiam que a pessoa tinha um financiamento, quer dizer, um vazamento de dados impressionante por parte da Previdência Social. Uma pessoa que aposenta hoje fica sabendo que a aposentadoria saiu antes do próprio INSS porque os bancos ligam oferecendo dinheiro. E esses bancos, eles emprestavam dinheiro a 22% ao mês. Isso é crédito direto, isso é enganar as pessoas. Uma parcela vulnerável da população brasileira precisa do dinheiro, recebe uma ligação em casa com o telefone vazado, faz um empréstimo do qual não consegue nunca mais pagar. Essa relação do Banco Master, de outros bancos com a Previdência, nós temos a obrigação de esclarecer e de fazer mudanças, seja pela legislação, novos projetos, seja por portaria interna do INSS. Não é possível mais que os bancos façam Senador, o que quiser em relação aos aposentados. Então, só uma dúvida. Então, porque o caso do Banco Master está no Supremo por causa da relação com o BRB. Mas o assunto dos senhores diz respeito à INSS e não às questões do BRB. É isso que o senhor quer nos dizer, então, que o ministro pode liberar dados, mas aquilo que diga respeito ao INSS. Desculpe insistir, mas então no que, claro, em respeito ao INSS, poderia haver a colaboração de Toffoli? Olha, o caso está no Supremo Tribunal Federal porque envolve autoridades de primeiro escalão e principalmente do próprio Legislativo. Então subiu para o INSS por questão de foro privilegiado e ficará lá até que se comprove ou não esse envolvimento. No nosso caso específico, a CPMI do INSS, é bom a gente deixar isso claro para as pessoas. Nós temos autorização, a autoridade para investigar os descontos irregulares. Eu, por exemplo, adoraria, e acho que o ex-presidente do Banco Central, ele tem muitas explicações a dar ao país. Por que o Banco Central não agiu na hora certa para evitar boa parte desse rombo do Master? São perguntas que o Banco Central tem que responder, mas não responderá na CPMI do INSS. Isso tem que ser uma outra CPMI do Banco Master, uma investigação específica. O que nós podemos e vamos avançar é exatamente essa relação de banco com a Previdência. Como se deu, quais os critérios, de que maneira ele garantiu os direitos dos aposentados para que a gente não torne essa população mais vulnerável do que ela já é na questão de descontos irregulares. Bom, essa matéria, até só antes de te passar aqui a palavra, Isabel, tem essa matéria no site, tá, para você também ler, que Toffoli recua e admite liberar dados de Vorcaro à CPMI do INSS e deve liberar para a comissão, a CPMI do INSS, os dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o presidente da comissão deixou bem claro que é apenas, exclusivamente, no que diz respeito ao INSS. Isabel Mega. Vou puxar esse gancho então, Elisa. Senador, qual é a expectativa de vocês com esse acesso a dados que hoje estão sigilosos, mas que podem ser liberados em até cerca de 3 semanas? O que esperar do celular de Vorcaro, principalmente sobre revelações que podem conter, porque é essa a apreensão de Brasília desde o ano passado, sobre relações políticas dele? Bem, nós sabemos que todos os contatos políticos, como você disse, toda a relação do Banco Master com entes públicos, políticos, era feita diretamente pelo senhor Daniel Vorcaro. Nessa questão nossa em relação à Previdência, foi ele quem fez os acordos? Foi outra pessoa, algum diretor do banco? Quem operacionalizou esses descontos e de que maneira foi isso? Esses dados que estão hoje com a presidência do Senado, que deveriam estar com a comissão, e aqui eu quero deixar claro, e coloquei isso ontem, inclusive, para o ministro Dias Toffoli, não há precedente em que uma decisão do Supremo tenha tirado documentos de uma autoridade que tem poder de investigação como uma CPMI e passado a um terceiro que não tem nenhuma ligação com isso. É uma decisão dessas muitas que hoje no Brasil nos estranham. Decisões que a gente precisa colocar com muita clareza, chega a ser um desequilíbrio entre os poderes. Eu deixei isso muito claro e, naturalmente, veio o compromisso do ministro em que nós possamos ter acesso a essa documentação e, no relatório da CPMI, estar apenas os dados ligados à questão dos descontos. Os demais dados,
naturalmente, se nós tivermos uma outra CPMI, por exemplo, que venha do Banco Master, essa CPMI pode solicitar essa mesma quebra de sigilo que nós temos e já utilizar a parte das informações que nós não tivemos a autorização judicial para poder colocar no relatório que será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, Isabel. Elisa, se você me permite, só para Por favor, lógico. Senador, qual é a linha de hipótese que vocês trabalham sobre esse acesso do Banco Master ao INSS? A gente está falando especificamente do caso Master, mas o senhor deixou bem claro que são outras instituições que são investigadas também. Como essas instituições tinham acesso ao INSS, e o senhor citou também a questão do vazamento de dados. É por aí que vai a suspeita de vocês? Agora, como que se dava? Era gente de dentro do INSS que tinha um canal direto, nesse caso, por exemplo, com o Banco Master? Isabel, essa é uma das informações mais importantes da nossa investigação. O princípio de tudo que nós estamos fazendo, de identificar quem roubou, como roubou, é principalmente nós não deixarmos mais os aposentados e aposentadas brasileiras vulneráveis a esses descontos, a esse roubo. Vejam bem o tamanho do escândalo que nós estamos, só para que o nosso telespectador, quem está nos assistindo, possa acompanhar. Nós falamos em associações e sindicatos que descontaram perto de 6 bilhões e 300 milhões de reais de forma irregular. Nós estamos falando de bancos que movimentaram 210 bilhões de reais nos últimos 5 anos. Observem o tamanho desse escândalo e muito desse dinheiro saiu da conta das pessoas sem autorização. Então é nossa obrigação identificar como isso aconteceu e fazer com que a Previdência brasileira crie regras, especialmente agora dos bancos, para que isso não aconteça mais. No caso das associações e sindicatos, Elisa e Isabel, o presidente da República assinou uma lei que impede os descontos. O presidente teve que assinar uma lei contra a própria base, por conta da CPMI. Hoje, o aposentado que está nos assistindo pode ficar tranquilo que associação, sindicato, entidade não vai mais descontar sem ele ter autorizado pessoalmente lá na sede da associação. Agora, são os bancos. Nós não podemos mais permitir essa ciranda financeira em nosso país. Então, eu entendo que essa fase agora final da CPMI, que nós estamos caminhando para o encerramento até o mês de março, se não conseguirmos a prorrogação, é nós deixarmos ao país uma previdência muito mais segura. Vazamento de dados é um dos grandes absurdos que nós identificamos, inclusive ex-superintendentes do INSS foram claros em dizer que senhas eram roubadas dentro da própria Previdência. Então, de agora para frente, hoje, na quinta-feira, vamos receber o atual presidente da autarquia. Vamos saber dele o que está sendo feito para que a gente não tenha mais essas senhas vazadas. O que o INSS está fazendo para que o aposentado não tenha um desconto irregular, muito menos um juro que ele não tem condições de pagar. Essa vai ser a grande contribuição que eu entendo a CPMI vai entregar ao Brasil. Senador, antes de encerrar, mais uma pergunta, por favor. Eu imagino aqui o tamanho da pressão que o senhor esteja vivendo, porque quando a gente fala de previdência, a gente fala de prefeituras e prefeituras têm seus prefeitos que são eleitos por meio de partidos políticos e os partidos não querem que algumas coisas, lógico, apareçam. Até vou lhe perguntar aqui, com relação a uma notícia, a gente expôs no fim de semana, isso aqui, ó, que o Ministério Público de São Paulo apura investimentos de previdência, ó lá, no Banco Master em 4 cidades, tá? E aí nós temos aqui, no fim, quais são as cidades? Cajamar, Araras, Santo Antônio de Posse e Santa Rita do Oeste. Todas são lideradas por prefeitos e prefeitos têm os seus partidos políticos. Eu imagino que a pressão seja bem grande, não é, senador? De cuidado ao avançar por aqui, porque pode expor tal partido. Olha, Elisa, a CPMI, ela é uma comissão política. E desde o início, essas pressões, elas têm acontecido porque nós temos essa divisão muito firme no Brasil hoje, de direita e esquerda, e cada lado quer que a sua narrativa ganhe preponderância. Então, você citou agora há pouco notícias, por exemplo, de convocações de filhos de ex-presidentes da República. Eu tenho sido muito claro com os parlamentares. Nosso objetivo é a investigação. Se tem político envolvido, se tem prefeito, senador, deputado, se tem parente de presidente, irmão, filho,
Se tem ligações com o desvio de dinheiro, vai ser exposto, o requerimento vai ser colocado. Os parlamentares votam de acordo com a sua consciência. Essa pressão política, a meu ver, e eu concordo plenamente com você, é o que está fazendo com que esse caso do Banco Master, por exemplo, tire o sono de muita gente em Brasília. Porque, no nosso caso, fazendo um recorte específico do trabalho que nós estamos fazendo na CPMI, se ele chegar lá, o senhor Daniel Vocari disse assim, não, eu consegui fazer a transferência de todos esses milhões da Previdência porque determinado político me ajudou, determinado partido. Vai aparecer. Eu não, em momento algum, nem eu nem o relator, vamos deixar que isso deixe de transparecer para a população. Vai e cada um terá que assumir sua responsabilidade. Nesse caso dos fundos de pensão que foram colocados no Master, a meu ver, nós precisamos de uma nova legislação para esses fundos. Os servidores públicos estão sendo muito prejudicados já há muito tempo, desde a Lava Jato, por conta de fragilidades até na forma de gestão. Então, no nosso caso, uma coisa eu digo para vocês, se o nome aparecer e tiver ligações com a investigação, porque uma coisa é provocação política, especulação sobre determinados assuntos, mas apareceu o nome, recebeu dinheiro, tem testemunha, o requerimento vai ser votado e nós vamos colocar a população com clareza. Essa investigação, eu digo às pessoas com muita tranquilidade, nós avançamos muito, com muita dificuldade, muitos obstáculos, muita gente tentando acabar com a CPMI, mas hoje ela se tornou uma CPMI que está mostrando ao país que quando se quer investigar, se chega aos autores e se dá soluções. É isso, o meu compromisso é esse. Isabel? Vou só puxar esse gancho de filhos de ex-presidentes da República ou do atual presidente, senador. Sim. A gente tem requerimentos para os dois lados, que miram Flávio Bolsonaro e que miram Lulinha. O senhor disse que vai colocar para votar. Pode haver alguma espécie de acordo na avaliação do senhor para que não se avance nem para um lado nem para outro e a CPMI tome um caminho paralelo a esses casos, ainda mais considerando que é ano eleitoral e os dois lados usam isso para politizar os debates? Olha, nós temos 13 encontros até o final de março. 2 deles serão destinados a ler o relatório e a votação do relatório, que já vai dar muita dor de cabeça, muito debate lá no final. Temos 11, portanto, encontros. E temos mais de 100 pessoas convocadas. Nós temos mais de 5.000 requerimentos de quebra de sigilo. Quinta-feira eu devo votar mais uns 100, por conta de Banco Master, uma série de outras informações. É praticamente impossível que todos eles sejam analisados no tempo necessário. Então, o que eu vou convencer e falar com os parlamentares? Vamos ter foco. Se nós começarmos a caminhar para o lado da especulação política, do ano eleitoral, a gente não vai terminar o trabalho da maneira como deveria. Agora, vou colocar em votação, vou repetir, aqueles que têm ligação direta com a investigação, independentemente de direita ou de esquerda. No caso do filho do presidente Lula, há uma testemunha que diz que ele recebeu uma mesada de Antônio Carlos Camilo, cara, está lá nos autos, não sou eu quem estou dizendo. Não vou dizer se ele é inocente, se ele é culpado, mas era necessário que ele fosse a CPMI dar esclarecimentos. No caso de Flávio Bolsonaro, senador, filho do ex-presidente Bolsonaro, ainda não há na investigação nenhum dado que ligue diretamente Flávio Bolsonaro a ser chamado na CPMI. Mas há uma hipótese de contador que é ligado ao Careca, nas Ilhas Virgens Britânicas. Se isso se tornar um documento efetivo de que houve envolvimento de dinheiro do INSS, eu também vou colocar em votação. Eu não vou blindar ninguém na CPMI, independentemente do lado político ou ideológico que esteja. Muito bem, conversamos aqui com o senador, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, senador Carlos Viana. Muito obrigada por estar com a gente, por ter ido até o nosso endereço em Brasília. Obrigada a Isabel Mega por ter viabilizado essa conversa. Muito obrigada, senador. Bom dia. Bom dia, Elisa. Muito obrigado.